Amados, eu gostaria de concluir hoje essa série de 3 ministrações que o Pio trouxe lá em Curitiba e que eu me comprometi a trazer para você essa mesma ministração sobre os 7 Espíritos de Deus. Estão lembrados que começamos a falar sobre isso? Eu gostaria de continuar, de trazer essa palavra para você. Você que está com essa Bíblia pode abrir em Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 3º. Isaías 11, 1 a 3. Nós queremos ler juntos esse texto que diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do conhecimento, o Espírito do conselho e o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Até aqui a nossa leitura. Amados, esse é um tema muito importante para nós. Por isso estou tendo cuidado de trazer de forma mais acurada possível, de acordo com aquilo que o Pio tem recebido da parte de Deus ali em Curitiba e ministrado à igreja. E esse texto que fala dos 7 Espíritos de Deus, deve estar se lembrando que não está falando especificamente de 7 personagens diferentes, de 7 seres diferentes, mas de 7 ministrações do próprio Espírito Santo, 7 manifestações do Espírito Santo sobre a terra, na vida do cristão e primeiramente na vida do próprio Senhor Jesus. O texto, ele fala, nós vimos lá na primeira ministração, sobre essa mensagem alegórica do texto. O texto fala de um tronco, esse tronco tem uma raiz e esse tronco tem um broto. A raiz nos remete para a história dos nossos antepassados, ou seja, você e eu não estamos soltos nesse mundo, no universo. Nós temos uma história, nós temos uma origem, né? Nós temos Davi como nosso antepassado, Abraão, Moisés, Noé. Essa é a sua árvore genealógica. E esse rebento, que é o próprio Senhor Jesus, que nesse texto, quando foi escrito a primeira vez, era profético, mas o texto já se cumpriu e cumpre-se hoje em dia ainda, é o próprio Senhor Jesus. A novidade de vida, o frescor da vida é o próprio Senhor Jesus. Quando ouvimos um testemunho como o da Neuza, essa conquista, essa vitória, o receber de uma promessa, de entrar num trabalho, essa é uma parte. Mas que delícia ouvir isso, essa compreensão, o espírito do entendimento agindo. Sabe de uma coisa? Eu estou aqui para abençoar pessoas. Eu não estou aqui só para colocar um band-aid, para dar uma injeção, eu não estou aqui só para costurar uns pontos, eu não estou aqui só para fazer uma massagem cardíaca e sei lá o que mais, né? A Neuza tem feito lá no seu dia a dia, mas eu estou aqui para ganhar as pessoas para Jesus. Essa compreensão, ela só vem quando o Espírito do entendimento age na minha vida. Amados, porque o que tem de crente fazendo o que faz só por fazer é inimaginável. Não, o meu negócio é dar injeção nas pessoas, é dar injeção. Isso é um meio que Deus te deu para abençoar pessoas. Aliás, dar injeção para abençoar é duro, mas enfim, né, colocar band-aid nas pessoas, pronto. O meu ministério é colocar band-aid. Coloque com amor, coloque com carinho, abençoando as pessoas. E esse texto fala então dessas 7 manifestações do Espírito Santo. Nós vimos já o primeiro, o Espírito do Senhor. Deus é o Senhor. Mas nessa viagem que nós fizemos, foi uma viagem mais de passeio, e nós tivemos a oportunidade de fazer uma pequena viagem de navio. Eu sei que muitos já fizeram, e quem não fez, faça, é bom, vale a pena. Mas como eu vou fazer? Peça para Jesus, né? Chama a existência, né? Esse ano, vai fazer uma viagem de navio, pega a patroa aí, uns 4 dias em algum lugar, né? Irmãs, diga amém pela madrugada, eu recebo, né? Vai lá, dá, o maridão te compra um presente lá, né? Sei lá, vai conhecer uma praia bonita em algum lugar, né? O mar, sabia que quem fez o mar foi Deus? Não. Ir para a praia não é pecado, irmãos, né? Foi Deus que fez aquilo. A ideia é dele, não é dele, é de Deus a ideia. Mas enfim, fizemos essa viagem e tem lá um momento que você vai jantar, é bem bonito e tal. Eu estava orando, Deus, quem são as pessoas que vão sentar na nossa mesa?
Ah, foi tão bacana. Cheguei lá, normalmente tem uns 8, 10 que sentam numa mesa assim, e tinham 4 lugares. Sentamos na mesa, lá fiquei esperando. Quem será que vem sentar na nossa mesa? E aí vieram 2 brasileiros. Quase não tinha brasileiro no navio, tinha uma meia dúzia só. Vieram lá, um senhor de 76 anos e uma senhora de 60 anos, 2 viúvos que se casaram. Aí começou a conversar, eu já fiquei ali no mistério. Deus, né? E aí começamos a conversar, descobri que o homem milionário lá no Rio Grande do Sul, ela também, e me contaram a história deles e tal, e começamos a falar de igreja e de Jesus e não sei o quê, quer dizer, sei bem o que, Jesus e tal. E no momento ele perguntou: pastor, eu tenho muitos imóveis alugados, inclusive eu alugo para igrejas, mas eu não vou nas igrejas. Tem lá, olha, eles pagam direitinho, hein? Eu falei: claro, o pastor paga direitinho. Pois é, eu alugo lá, tal, não sei o quê, mas eu não vou na igreja. Eu perguntei: por que você não vai na igreja? Com 76 anos de idade. Você tem até igreja, você é dono de 2 igrejas. Por que você não vai na igreja? Ele encheu os olhos de lágrimas assim. Ele falou: a minha primeira esposa morreu de câncer, quando meus filhos tinham 8, 10 anos de idade. Por que Deus fez isso comigo? Meus filhos odeiam a igreja. Quando aquilo aconteceu, meus filhos pegaram os crucifixos que nós tínhamos em casa e jogaram fora assim. Não queremos saber desse Deus, Deus assassino. E o naviozinho balançando ali. E agora, o que você vai dizer? É uma boa pergunta, não é verdade? Eu me lembrei imediatamente dessa mensagem e falei para ele: sabe por quê? Deus, Ele é o Senhor, e Ele não tem que dar explicação para ninguém do que Ele faz. E ao invés de culpar Deus, você precisa se aproximar de Deus. E ali comecei a minha noite evangelística. Foi esvaziando o restaurante, foi todo mundo indo embora, né? Foi indo embora, ficamos nós ali, fomos conversando. E daí comecei a falar: olha, e é esse caminho, ele parou. Mas é assim mesmo? Existe céu, existe inferno. 76 anos de idade. É assim, é desse jeito. E é assim, sei que terminou a noite, demos as mãos os 4, oraram, confessaram Jesus. Daí eu falei para ela: hoje o senhor vai dormir. Não, pastor, eu vou no cassino ainda, porque eu sou bom nesse negócio aí. Vai lá, você vai dormir. E vai perder a hora amanhã, porque Jesus entrou na sua vida. No dia seguinte, o jantarzinho chegou lá: é, pastor, nem fui no cassino, dormi que perdi a hora. Eu falei: claro, Jesus entrou na sua vida. A noite seguinte ele tentou ir no cassino, perdeu tudo. Falei: acabou tua carreira de jogador. Acabou, acabou. Você é crente, você é minha ovelha a partir de hoje, né? E assim foi, noite adentro, e agora precisamos fazer uma visita lá no Rio Grande, né, Varinha? Foi uma coisa assim especial. Amados, Deus é o Senhor. Ele não tem que dar explicações de nada. Mesmo quando sofremos derrotas, Deus continua sendo o Senhor. Deus é o Senhor. Ponto final. Amém, amados? Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. O espírito da sabedoria, aprendemos sobre a sabedoria humana e a sabedoria celestial. A sabedoria humana, que é passageira, é terrena, é diabólica, é invejosa, é maligna. E a sabedoria de Deus, que ela é pacífica, ela é principalmente abençoadora. Estava vendo ontem o noticiário, sentei para ver assim, uns 15 minutos do Jornal Nacional. Não, Jornal Hoje. Jornal Nacional, estava aqui na igreja ontem, tinha culto de curas ontem. Aliás, um culto abençoado. Mas o Jornal Hoje. E aí mostraram todos lá os deputados e senadores e governadores e não sei quem, na tal da Lava Jato, Operação Lava Jato. Então vocês devem ter assistido, todos ali que foram acusados. E aí, uns não responderam, os que responderam: sou inocente. Não tem nada a ver com isso. Sou inocente, sou inocente, sou inocente. Todo mundo inocente. Parece conversa de cadeia, né? Eu não sei por que eu estou aqui, sou inocente, né? Aí você fica olhando, amados, pessoas se apoiando na sabedoria humana, já fazendo as suas maquinações: eu vou contratar esse advogado, aquele ex-ministro, aquele, vou fazer assim, Isso passa, isso acaba. A sabedoria de Deus, ela permanece. Esse é a verdadeira sabedoria que você e eu precisamos. Ela é abençoada. Eu fiquei imaginando, ouvindo aquele pessoal ontem, um atrás do outro, dizendo: não tem nada a ver com isso, não, isso aí, não, imagine, eu, milhões, não, o que é isso? Não, um atrás do outro, uma cara lavada assim, né?
Uns faltava dar entrevista do Banco da Suíça, sentado lá, eu comendo um Milka, né? Eu, dinheiro fora do país, não, imagina. Enfim, eu fiquei imaginando se um abençoado daqueles dissesse o seguinte: é verdade, roubei mesmo, estou arrependido, hoje sou ovelha de Jesus, está aqui o dinheiro, pode me levar para a cadeia, mas depois que eu sair, meleja que agora eu sou um crente. Pronto, podia ser um presidente, não é verdade? Mas a sabedoria humana diz que não, dê um jeito, postergue, mude, manipule, sirva ao diabo, diz a sabedoria humana. A sabedoria de Deus diz não, abençoe pessoas. O espírito do entendimento, né? Como eu vou praticar a sabedoria? Então a sabedoria diz: aquele que ganha almas é sábio, mas eu preciso entender isso. Esse testemunho da Neuza, né? Eu entendi. Eu não estou aqui só para dar injeção na turma. Eu estou aqui para levar as pessoas para Jesus. E não pense você que ela não vai sofrer um pouco de oposição ali por causa disso, porque isso se espalha. Olha aí, ó. Olha o crente aí, está achando o quê? Pois é, estou achando que sou rei e sacerdote e sou eu que mando aqui. Não é verdade, irmãos? Eu entendi por que eu tenho essa empresa, por que eu trabalho nesse lugar, para abençoar pessoas. O espírito do conselho, nós vimos que está muito ligado à santidade. A Bíblia diz para você renovarmos a nossa mente. É um conselho. É você que decide ler a sua Bíblia ou deixá-la fechada. É você que decide. A Bíblia diz: renove a sua mente. Só existe uma maneira de renovar a mente, é lendo a palavra de Deus. É um conselho. E aí você decide onde buscar o seu conselho. E vimos também sobre o espírito da fortaleza ou o espírito do poder. E trabalhamos especificamente aquele texto de Atos, capítulo 2, versículo 14, que é logo depois que Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo é derramado, e o apóstolo Pedro ele é colocado em pé, e ele começa a pregar, e 3.000 pessoas aceitam Jesus. Quem colocou aquele homem em pé? O mesmo homem que tinha negado a Jesus 2 meses antes. O Espírito Santo, o Espírito da fortaleza. E da mesma maneira, o Espírito da fortaleza nos coloca em pé nesses dias. Não importa o seu passado, não importa a sua história, ele coloca você em pé, para abençoar pessoas, para ser uma bênção e para ser abençoado. O Espírito da fortaleza. Ele leva você a erguer os teus olhos e a enxergar mais longe, a ponto de abençoar outras pessoas. E hoje nós queremos ministrar sobre o espírito do conhecimento e, por fim, o espírito do temor do Senhor. Amados, é muito importante nós aprendermos sobre isso, porque os 7 espíritos de Deus, eles falam de plenitude. É disso que a Bíblia está falando. São 7 maneiras como o Espírito Santo se manifesta e ele quer se relacionar com você no seu dia a dia. E esse texto, esse assunto fala de plenitude. Mas você sabia que a Bíblia fala que você e eu podemos viver com total ausência de necessidade? Absoluta prosperidade? Para isso eu preciso da ministração dos 7 Espíritos de Deus na minha vida. Eu preciso aprender a orar, preciso aprender a me relacionar com o Espírito Santo. Amados, o mundo natural, ele é dirigido pelo mundo espiritual. Ele é dirigido pelo mundo espiritual. É interessante nós vermos, em primeiro lugar eu quero falar então sobre o espírito do conhecimento. Existe, para a palavra conhecimento, existe na Bíblia 4 palavras em grego que são utilizadas, principalmente no Novo Testamento, traduzindo a palavra conhecimento. Existem 4 palavras. A primeira palavra é a palavra gnosis, a palavra eido ou aido, a palavra ginosco ou ginosco e a palavra epignosis. Arno, o que quer dizer isso? Bom, então vamos aprender. A palavra gnosis, quando a Bíblia fala sobre o conhecimento de Deus, a palavra gnosis é esse conhecimento que você adquire de forma vertical, no teu dia a dia. Então, por exemplo, uma irmã vai e ensina para outra uma receita de bolo. Olha, você põe farinha, você põe ovos, você põe azeite, põe sal, põe açúcar. Não esqueça de leite condensado, que sempre dá aquela caprichada em qualquer coisa.
Se a coisa está muito gostosa, saiba que tem leite condensado ali, ou Nutella, ou tem Nutella. Um dos dois tem, né? Um dos dois tem lá dentro. E aí você aprende. Isso é gnoses, né? Você vai numa autoescola e você aprende lá, dirigir o seu carro, você aprende, ó, aqui é o volante, aqui é a buzina, né? Esse negócio aqui é uma marcha, é um câmbio, tal, ali é a embreagem, ali é o freio, ali é o acelerador. Calma, é muita informação, começa de novo. Então, é o volante, é a buzina, mas você aprende. Uns demoram mais, mas aprende. Né? Você vai numa escola e você aprende sobre engenharia, como construir um estádio. Isso é aprendido, né? A pessoa não nasce sabendo isso. Então a pessoa aprende. Esse é a gnose, é o conhecimento transmitido de pessoa para pessoa. Depois, existe uma outra palavra para conhecimento, que é a palavra aido ou eido. O que significa essa palavra? Essa palavra é o conhecimento que significa agora eu sei que eu sei. Sabe quando você sabe que sabe? Vamos pegar o exemplo da receita de bolo. Antes você tinha que ficar lendo, né? Está lá, cheio de farinha, ovo escorrido naquele papel, lá no livro de receita, aquela coisa. Você, o que vai agora? Agora agora não sei o quê. O pastor falou do leite condensado. Leite condensado. Agora, você já sabe de cor. Você nem abre mais o livro de receita. Aliás, irmãs, se tem uma receita muito boa, anote. Porque alguém precisa conhecer essa receita. Já viu isso não? Minha mãe fazia um bolo que era uma delícia, mas eu não sei a receita. Então por que você me falou então? Então nem me dissesse isso. Eu vai descrevendo o bolo e tal, eu não tenho a receita. Mas a palavra aido significa isso. Hoje eu sei que eu sei. Eu faço isso sozinho. Em relação a dirigir também, né? Os mais experientes, você entra no carro, você não senta lá, bom. Vai lá, turma, vamos fazer um clamor agora, vamos orar, né? E põe o cinto. Tá firme, tal, ajeita o banco, ajeita o espelho, tal, o espelho de fora, ou do lado de lá, vai olhar os pneus, estão cheios, tudo, podemos sair, né? Aí, brrr, né? Está funcionando. E onde que é a primeira? O que eu faço? Você já entra, nem percebe, você já vai pensando, já vai ligando a música, já vai, onde é que nós vamos almoçar? Não é verdade? Porque você sabe que sabe, ou você fica olhando para como é que troca de marcha. No começo é assim, mas hoje não é mais assim. Você sabe como fazer. Essa é a palavra aido. Eu sei que eu sei. Eu conheço esse assunto. Eu domino esse assunto. Mas ainda assim é um conhecimento aqui do nosso dia a dia, da terra. Depois tem a palavra ginosco ou gnosco. E aqui começa a mudar. Essa palavra ginosco ou gnosco é o conhecimento revelado. Ele já não é mais dado no nível da alma, mas no nível do espírito. Então, por exemplo, você entra numa igreja e alguém fala para você que Jesus morreu na cruz por você. E o Espírito Santo revela para você, ou você ouve, ou você leu, que aquilo é verdade. Que é uma informação estranha, não é uma informação estranha? Jesus morreu por você. Se você pensar com a alma, mas eu não pedi para ele fazer isso, eu não tenho nem ideia por que ele fez isso, por que fez isso? Mas no nível do Espírito, o Espírito Santo revela para você e você recebe, é verdade, ele fez isso por mim, por amor a mim. É a palavra ginosco, é a palavra revelada. Você começa a ler a Bíblia e de repente começa a pipocar palavras e você vai anotando e aquilo é verdade para a sua vida, aquilo se torna um rema, se torna algo para você praticar no seu dia a dia. Tem a palavra do dízimo, da oferta, né? O Fernando trouxe hoje aqui pela manhã a palavra sobre a viúva pobre. Se você lê, você olha e diz, mas uma viúva pobre colocou umas moedinhas, o que eu tenho a ver com isso? Ela já morreu faz 2000 anos, né? Eu nem viúva sou, nem pobre sou. O que eu tenho a ver com isso? Mas aí o Espírito Santo vem e revela algo para você naquele texto. E você percebe que o texto não está falando da viúva nem das moedas. O texto está falando de dar o coração integralmente para o Senhor Jesus. Não se deixar prender por nada nesse mundo. Ser desprendido. E aí você entende. E é um conhecimento revelado. E aí a vida cristã começa a tomar outra forma, ter outro gosto. Você já foi para a igreja, ou para uma reunião, ou já leu a Bíblia sem
o espírito do conhecimento agindo na sua vida, aquela coisa chata, arrastada, aquele negócio que não termina nunca, você acha que ele é um monte, ele é só uma página da Bíblia. Já aconteceu com você? Você precisa da atuação do espírito do conhecimento. Fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso o teu conhecimento, eu quero a revelação da tua palavra, eu não posso mais ler só por ler. E ainda você vai ler justa genealogia, sempre começa em genealogia, né? Já viu o sujeito que vai ler a Bíblia, agora eu vou ler, aí ele começa, esse gerou aquele, que gerou aquele, que... não entendi nada, eu desisto. Aí vai começar, não, esse veio desse, que veio desse, eu não vou ler mais a Bíblia, né? Ou vai lendo lá, e porque os filisteus foram mortos por tantos, não entende nada. Mas quando o espírito do conhecimento começa a agir, a palavra é revelada. Ontem, no Culto e Curas, tivemos um testemunho bem gostoso, uma irmã, ela veio aqui, ela teve um momento de libertação, e ela disse, eu entendi, eu recebi. Eu era fumante e estou sentindo aqui um gosto ruim, não quero mais saber de fumar. Aqui, imediatamente. Acabou a carreira de fumante. A pessoa entende, ela vem aqui na frente, essa libertação, a libertação que Jesus conquistou para mim, ela é para a minha vida. Essa é a palavra gnosco, quando você começa a ter a revelação da palavra de Deus para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Mas existe uma quarta palavra que é traduzido, a palavra conhecimento, que é a palavra epignosis, uma palavra grega. E aqui, amados, é assim o suprassumo da revelação do conhecimento de Deus para nós. Existe então o conhecimento vertical, que você aprende, existe o conhecimento que você sabe que sabe, existe a revelação de Deus para a sua vida, mas a epignose, amados, é um passo além. É quando o próprio Deus se revela a você e você começa a ter a mente de Cristo. Você começa a pensar como Jesus pensa. Você começa a ver as pessoas como Jesus vê. Você começa a se relacionar com a palavra de Deus como sendo verdadeiramente a palavra de Deus e não mais apenas um livro qualquer. Amados, quando o espírito do conhecimento começa a envolver a sua vida, você começa a se deleitar na palavra de Deus e você começa a ter uma outra visão da vida. Já não mais só coisas egoístas, pequenas e passageiras, mas você começa a olhar o mundo à sua volta de uma forma diferente. Nunca me esqueço de uma palavra que o Wilson, que aliás estão lá no Retiro de Integração, tem um grupo nosso lá, 30 pessoas estão lá participando do Retiro de Integração, e o Wilson está participando do treinamento de líderes agora pela manhã. Mas quando começou a igreja aqui, quando começou essa igreja aqui há 3 anos atrás, o Wilson um dia, eu perguntei, Wilson, onde é que você mora? Ele falou, eu moro lá no Jardim das Américas, proporcionalmente é mais perto do portão, ele falou. Eu falei, por que você está vindo aqui? Ele falou, Arno, eu já passei da idade de decidir em qual igreja ir baseado no meu conforto. Eu estou decidindo baseado naquilo que Deus quer da minha vida. Então, se eu tiver que andar 100 quilômetros, eu vou andar 100 quilômetros. Eu fiquei olhando assim, eu falei, não está certo isso? Eu estou vendo lá atrás o César, ele moram longe. Outro dia foi um aniversário na casa, aniversário da filhinha dele, é longe. Toda vez que eu vejo, eu lembro, olha, são heróis, vêm de longe. Acho que é quase outro município para além de Curitiba. O negócio passa em registro, faz um lanche e vai adiante. Mas por quê? Por quê? Porque eu entendi da parte de Deus que Deus tem algo para a minha vida. Ele quer me usar para abençoar pessoas. E eu vou aprendendo com a revelação da palavra de Deus, eu vou me relacionando com a Bíblia, vou recebendo esse conhecimento. Amados, imagine a questão do conhecimento. Nós usamos essa ilustração para o batismo, que aliás vai ter hoje à noite. Aliás, fazendo um parênteses, hoje à noite, o colchete do parênteses antes. Essa semana parece que nasceu mais um bebezinho aqui da igreja, né? Filha da Franciele e do Emerson, né? Então, bebês continuam nascendo aqui na igreja, graças a Deus por isso. E a gente fica tão feliz de dedicar cada uma dessas crianças aqui, mas hoje à noite, se você, sei lá, dá uma passadinha aqui, nós vamos dedicar uma menina. Venha dizer que ela é bem-vinda, essa menina. Quantos anos ela tem? 2? 1 ano e meio. 1 ano e meio. O Mário e a Magda,
Eles adotaram essa menina. E hoje a noite vai ser dedicada. Trouxemos um presentinho da viagem para ela já. Dá uma passadinha aqui. Se Deus está inquietando você para adotar uma criança, não demore. Não demore. Não porque você está ficando velho. Não por isso, mas porque tem crianças precisando ser adotadas. Então, se você está pensando, olha, eu já estou com muita idade, que bom para a criança então. Que bom, né? Já sai com um pai experiente, uma mãe experiente. Então, hoje à noite vai ter essa festa aqui. Fechando colchetes, voltando para o parênteses do que eu queria falar com você. Esqueci o parênteses. O colchetes ficou mais importante que o parênteses, né? Sim, batismo. Glória a Deus. Hoje à noite vai ter o batismo. E a gente sempre usa essa ilustração do batismo. O batismo que é uma piscina, né? Então você tem Jesus. Mas quando você é batizado, Jesus tem você. O Espírito Santo também é assim. Por exemplo, se eu tomo aqui um copo d'água, eu tenho a água. Eu tenho o ginosco. Eu tenho a revelação da palavra. Jesus está aqui. Mas se eu mergulho numa piscina, o Espírito Santo tem a minha vida. Eu sou totalmente absorvido por aquela água, por aquele conhecimento. E você começa a ser outro tipo de pessoa. E é tão interessante, amados. Veja o que diz a palavra de Deus em Atos, no capítulo 20, no versículo 27. Atos, capítulo 20, versículo 27. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus, 27 e 28. Diz assim: pois... Não, 20. Esse também é bom, mas... Atos 20 e 27. Porque não me esquivei, não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Outra tradução diz todo o conhecimento de Deus. 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Amados, esse aqui é o apóstolo Paulo, falando para a igreja dos seus dias, dizendo: olha, eu passei pela região de vocês, e eu anunciei para vocês todo o conhecimento de Deus. Como que um homem pode fazer tal afirmação? Amados, ao invés de nos desanimar, isso precisa nos animar. Sabe de uma coisa? Tem mais conhecimento de Deus para ser revelado na minha vida, para ser revelado na sua vida. Tem mais conhecimento de Deus. Tem mais. Amados, esse conhecimento se revela através da leitura da palavra, e o quanto mais você se expõe à palavra de Deus, também através de servos e servas de Deus. Quando eu insisto com você sobre a Fatime TV, é porque eu amo você. Nós amamos você. Venha fazer essa escola. Você vai ver uma aula e vai ficar bebendo aquele negócio. Eu não sabia. É assim, amados. E você vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, né? E de repente uns vão ser ordenados ao ministério, o conhecimento, a revelação vai se completando, vai crescendo, e você vai conhecendo coisas que você nem imaginava. É interessante, o Pio usou uma ilustração, eu achei muito forte, muito interessante, que muitas vezes nós cometemos um erro gravíssimo. Sabe qual é? Escolher o vaso que nós queremos ouvir. Se fulano pregar hoje, então nem vou. Quem quer no sábado que vem? Pastor Nelson? Não sei quem é, nem vou lá no sábado. O Norberto? Não aguento mais ele. O Gabriel? Não quero mais saber. O Arno? Nem vou lá. Pare de escolher os vasos para ser abençoados. Você vai no grupo familiar, receba a palavra que é ministrada. Amados, a nossa vida, ela é como um quebra-cabeça. E Deus vai colocando, vai liberando as pecinhas aos poucos na sua vida. Não é assim? Você hoje não conhece muito mais da palavra de Deus, da vida cristã, do que 10, 15, 20 anos atrás, mas muito mais. Mas muito mais. Quem éramos nós há 10, 15, 20 ou 30 anos atrás? Insuportáveis. É meu Deus mesmo.
E hoje você vem crescendo, e você é uma bênção na vida das pessoas, e você vai abençoando. Mas não percam o culto, não percam a reunião do grupo familiar. Mas olha, até enquanto mulheres, se eu fosse você, eu ficava escondidinho ali atrás, olhando ali. Eu vou dar uma passadinha aqui, nem que seja para comer um bife ali. Alguma revelação vai ter depois. Um crepes francês. Suíço? Francês? Francês. Deve ser bom esse negócio, né? Eu vou dar uma passadinha aqui mesmo, né? Deve ser bom isso. Não sei o que é isso, deve ser bom. Amados, a Bíblia fala que o profeta, quando estava no ribeiro de Quirite, ele foi alimentado por corvos. E a Bíblia diz que o corvo era considerado um animal imundo. E o profeta se alimentou da carne, do alimento que vinha no bico do animal imundo. Sabe o que significa? Deus usa provedores improváveis. Pessoas que às vezes a gente nem imagina, Deus usa para abençoar a sua vida. Deixa Deus usar quem Ele quer para abençoar a sua vida. Deixa Deus usar. Eu me lembro que eu fui duramente criticado, mas assim, bateram com força, né? Como dizem lá, Nemim, né? Anos atrás, quando estávamos ali construindo o centro de retiros, e eu pedi uma oferta para um homem que eu sei que ele é maçom, ele constrói lojas maçônicas, mas é muito meu amigo, eu gosto muito dele, e falo de Jesus para ele, ele vem comigo, ora comigo, mas ele está lá. Eu falei, olha, fulano, eu quero uma oferta tua. Ah é? Que oferta? Eu quero que você doe uma sala de oração. Sala de oração? Quero que você construa para mim uma sala de oração. Que tamanho, pastor? 10 por 10. Está fechado. E me deu de presente. Deu para nós de presente uma sala de oração. Nem crente é. Mas ouvi besteira por causa disso, irmãos. Onde já se viu, eu não vou orar naquele lugar. É um lugar amaldiçoado. Aquele dinheiro não é de crente. Amado, me diga uma coisa. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram com o quê? Ouro e prata, certo? De quem era aquele ouro e prata? Dos filhos do diabo, amados. E eles saíram, e com aquele ouro, aquela prata, eles construíram o quê? O templo do Senhor. Então pare de escolher vasos para te abençoar. De repente até o teu chefe, que você até nem gosta muito dele, se ele quer te abençoar, deixa ele te abençoar. Não vou aceitar essa promoção, porque esse cara é macumbeiro e tal. Não. Aceita, irmão. Pare com isso. Pare com isso. Amém, amados? O espírito do conhecimento, ele começa a agir na sua vida. E Paulo diz que eu anunciei no templo e nas casas. Paulo ministrava o conhecimento na igreja e nos grupos familiares. E a Bíblia está dizendo com isso para você e para mim: exponha-se ao máximo ao conhecimento da palavra de Deus. E a sua vida não será mais a mesma. E você vai ter um ano extraordinário, um ano tremendo, um ano abençoado. A palavra de Deus diz em 2 Pedro capítulo 1, do versículo 1 ao 2, o seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos. Olha que interessante, isso é um conhecimento de Deus. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. A Bíblia não diz nos dará, a Bíblia diz que Ele nos deu tudo o que nós necessitamos. Agora pense nas contas que você tem para pagar amanhã. Pensou? Pensou. Deu até uma pesada aqui agora, lembrei desse negócio. Pois é. Esse mês, quanto você tem que pagar de fundo de garantia, ou quanto você tem que pagar de condomínio, de faculdades? Pensou? Está aí? Tá. Sabe o número ou não? Não gosto nem de lembrar, né? Bom, tem que saber o número, né? Nem olho minha conta para não saber. Não, isso não funciona, tem que saber. Sabe quanto precisa para a semana ou não? Quem precisa aqui nesse mês aqui, vamos ver, nesse mês, 5 mil reais. 5 mil lá atrás. Quem precisa de 10 mil? 10 mil me virava, né? Quem precisa de 20? Beleza. Aí precisava de 100 conto esse mês, assim, para dar uma ajeitada na meia água e tal, daquela resolvida no problema. 100 mil. De 200, 300 mil. Lambando. Eu precisava. Mas o que é? Você vai fazer um cheque agora? Como é que funciona? A Bíblia diz o quê? O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. Não é o que está escrito?
Mas se você lê só por ler, seu divino poder, que bom, beleza, tal. Mas se você recebe no teu espírito como verdade absoluta esse texto, e se você sabe que é Deus que está falando com você, que é filho amado dele, opa, Deus, por que eu estou padecendo necessidade? Deus, peraí. Então eu quero, Deus. Como que eu faço para receber então? Domingo que vem conversamos sobre isso. Como que eu faço? Mas olhe como a Bíblia é tremenda. A Bíblia diz que no começo o Espírito Santo pairava sobre a terra, certo? Quem estava lá? O Espírito Santo. Sobre a face das águas. Não é o que está escrito? Quem estava lá? O Espírito Santo. Quem habita em você? O Espírito Santo. Opa, então ele está aí, tá. E o que é que Deus fez? Deus, ele falou. Ele não declarou: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Quem estava lá e o milagre aconteceu, a criação aconteceu? O Espírito Santo e a palavra. Quem habita em você? O Espírito Santo. O que está no teu coração e precisa sair pela sua boca? A palavra de Deus. Por que você não diz comigo com toda a fé nessa hora? Diz assim: Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos deu tudo o que precisamos, e eu recebo tudo que eu preciso nessa semana, na minha vida financeira. Amém? Amém? Mas é assim? Não é assim? É assim. Semana que vem, nos procure da liderança para contar o seu testemunho. Amados, a Bíblia está falando de criação. Deus criou o sol, não só o sol, mas a luz, o Espírito Santo, mais a palavra. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, e ela salta aos teus olhos, e você recebe, você declara, e você começa a viver a palavra de Deus. Você começa a viver a palavra de Deus. Nunca esqueça um testemunho de uma senhora de 83 anos de idade, que ouviu essa palavra, aposentada, viúva, 83 do segundo tempo. O que mais poderia acontecer na vida dela? E era uma ministração sobre a área financeira. Ela dizia: eu recebo. Pois naqueles dias, um filho achou na última gaveta, do último arquivo, da última pasta, uma folha amarela, velha, tal, quase do tempo do Pedro Álvares Cabral, estava escrito lá, que o falecido marido tinha sido militar na época da guerra. E aquele papel foi encaminhado para o exército, e ela ganhou um extra de mais ou menos 5.000 por mês, a partir daquele dia. Não é interessante, irmãos? Deus já deu tudo. Por que você não crê e declara? Eu gostei da oração do Fernando, né? Aprender, nós vamos receber a habilidade para administrar abundância. Administrar escassez, você já sabe. Não é verdade? Empilha a moeda para cá, empilha para cá, corta o cofrinho, não sei o que, empresta de um filho, parar com esse negócio. Administrar abundância. Eu não sei onde é que eu vou pôr essas pilhas de 100. Aqui fica bonito aqui. Essas de 50 eu empilho aqui. Filho, põe lá na tua gaveta que aqui não cabe mais. Amém, irmão? Ué. Ou você fica assim: não, isso não é de Deus. Claro que é de Deus. Deus é teu pai, Ele quer abençoar a tua vida, irmão e irmã. Amém? Glória a Deus. O Espírito do conhecimento. Amados, o Espírito do conhecimento, ele nos leva a entender a morte de Cristo na cruz. Para uma pessoa que não tem o Espírito do conhecimento, ele olha para isso aqui e diz: mas que enfeite gozado é esse? Que coisa mais, né? Bom, até é simétrico, mas fica gozado. Acho que é para combinar com aquilo. Não tem nada a ver. Isso aqui é um símbolo que fala da nossa fé. Mas só entende esse símbolo quem tem o Espírito do conhecimento agindo sobre a sua vida. Hoje à noite vamos ter o batismo.
Só é batizado aquele que permite o Espírito Santo agir com o conhecimento para ele entender a palavra de Deus, dizer: eu preciso batizar, eu preciso demonstrar publicamente a minha fé para Jesus, eu quero demonstrar para Jesus que eu amo Ele. Aliás, né, além de você vir dar as boas-vindas, como é que é o nome da menina? Cadê o Mário? Ariana. Mariana. Vem dar as boas-vindas para a Mariana e já fica para o batismo também. E já ouve essa palavra de novo, né? Semana de crente, assim, já vem amanhã para o encontro das mulheres, né? Quarta tem culto das mulheres, terça tem reunião do ministério, sábado culto, domingo culto, terça e quarta ITM, FATEM, semana de crente. Entender, amados, o Espírito Santo, Ele habita em você. Quando você declara a palavra, os dois estão juntos para fazer as coisas acontecer. Quero ainda falar por fim sobre o espírito do temor do Senhor. Antes de falar do espírito do temor do Senhor, você e eu conhecemos a história quando aqueles 13 homens estavam num barco, né? 13 homens e um segredo, e era um segredo mesmo, né? Estavam num barco e o mar começou a ficar agitado. 12 homens estavam agindo só com o conhecimento no nível terreno. Tira a água, rema para cá, levanta a vela, faz alguma coisa. Mas tinha um que tinha o espírito do conhecimento, que mostrava que Deus estava acima de todas as coisas. Ele vai lá e manda parar a tempestade. Mas assim é conosco. É 13 homens um segredo. Você tem o segredo. Você tem o segredo. A revelação da palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa. O espírito do temor do Senhor. Amados, há um texto, Isaías 48:4. Coloca para nós lá. Acho que é Isaías 48:4. Vamos ver se é esse aqui. Isso mesmo. Porque eu sabia que és obstinado, que a tua cerviz é um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Mas aqui Deus, Ele está repreendendo o povo de Israel por causa da postura do povo. A Bíblia fala de homens de dura cerviz. Sabe o que está falando? Cerviz é aqui. São pessoas que você quer baixar a cabeça e ela fica assim. Ela não baixa a cabeça para Deus por nada. Acha que não baixa. Essa semana eu vi um videozinho do ex-presidente Lula. Eu fiquei tão triste com aquilo. Eu fiquei triste por ele, triste pelo Brasil. Ele lá num discurso inflamado, que está todo esse agito aí, petrolão, impeachment, não sei o quê. E ele convoca lá aquele Stedger, aquela turma lá, para a semana que vem, confrontar as pessoas que vão para as ruas protestar contra o presidente. Ele meio que querendo fazer uma guerrilha no Brasil. Eu fiquei triste com aquilo. Imagine, ela foi presidente, não precisava disso. Não precisava se rebaixar tanto. Mas ele solta uma frase, no momento ele diz assim: eu nesse país, ninguém vai me fazer baixar a cabeça nesse país. Não sei se alguém viu isso, mas ele solta exatamente essa frase. Eu fiquei olhando, fiquei com dó dele. Fiquei com dó. Um pouquinho de raiva também, não, mas dó. Fiquei com dó dele. Mal sabe ele que o juiz está às portas. E não vai ter movimento social que o salve, não vai ter jeitinho, não vai ter Supremo Tribunal Federal, não vai ter esse... Não vai ter. Vai baixar a cabeça. Vai baixar a cabeça. Todos vão baixar a cabeça. Mas e o texto diz que existem homens assim, de dura cerviz. Mas olha que ponto chega, desafiar, querer lançar uma nação no caos, numa guerra civil, por orgulho. Eu não vou baixar minha cabeça para ninguém. Vai. Arno, o que tem a ver com isso? O espírito do temor do Senhor me leva a baixar a cabeça. Para Deus e para pessoas que falam em nome de Deus. Para os filhos baixar a cabeça para os pais. Amados, para os irmãos baixar a cabeça um para o outro. Eu aceito a tua orientação. Eu aceito a tua palavra. Amados, como é difícil num casamento, quando ou a mulher ou o homem tem dura cerviz. Pode fazer o que for, não. Tô de mal, tô na fossa, tô não sei o quê. Precisa do espírito do temor do Senhor. Amados, ou por bem ou por mal,
as pessoas vão baixar a cabeça para Jesus, não tem jeito. Mas quando o espírito do temor do Senhor age na minha vida, eu tenho a tranquilidade, a leveza de, sim, Senhor. Inclusive quando o líder do grupo familiar fala, quando o marido fala, quando a marida fala, quando os pais falam na vida dos filhos, sim, pai, sim, mãe. O espírito do temor do Senhor. Por exemplo, o Vladimir convidou hoje pela manhã para você ajudar na IBI. Ajudar na IBI. Ajudar a desenhar giz de cera. Sabia que existe giz de cera? Não faleceu ainda. Existe. Né? Traz lá o teu estojo, né, que se guardou lá desde do pré-primário teu, da canetinha Silva Pen. Você guarda lá no colo. Traga junto, deixa as crianças usar, né, ressecar a ponta. Daquele jeito lá. Quando o espírito do temor do Senhor age na sua vida, você diz, sim, eu vou abençoar, eu vou servir. Mas se você ainda está com a servidura, imagine eu, vou dar aula para criança, vai que vomita, ele vai vomitar no teu colo, vai mesmo. Né? Imagine que eu vou limpar a meleca das crianças, imagine está gripada, aquela coisa verde escorrendo na nariz, eu vou ter que limpar aquela geleca toda. É assim mesmo, assim mesmo. Mas só se o espírito do temor do Senhor, se você deixar ele agir na sua vida. Senão você anda com a cerviz dura, não vou servir. Você vem para o louvor e de repente, né, parece eu cantando, uma coisa desafinada, aquela coisa, aquela coisa, arrebenta tudo. E aí o Ronaldo, o pessoal diz, olha, irmão, né, muda isso, muda aquilo. Eu fiquei sabendo de uma boa essa semana, que o Alderi, o pastor Alderi Nelson Rocha, escreveu essa Bíblia, essa versão da Bíblia, e o Josué, o pastor Josué lá da Aba Curitiba, eles eram coleguinhas de infância lá em Belém, da Assembleia de Deus. E eu fiquei sabendo essa semana também que o Josué é 4 anos mais velho. E o Josué é bom de cantar, de instrumento, aqueles assembleanos assim, criado atrás do piano, aquela coisa assim, né? Tá. E o Alderi ruim de voz, que é uma barbaridade. Mas desafinava, e o Josué então já tinha lá seus 12 ou 13 anos, e o Alderi 9, 10. E o Josué era responsável por ensinar ele a cantar. Não tinha jeito. Ele falou, olha, jejuei, clamei, né? Passei estiletes no corpo, a ver, não tinha jeito, não tinha jeito. Eu tive uma ideia, coloquei ele de regente do coral. Falei, Alderi, você vai ser regente. Vou? Vai. Ficou lá uns 3 anos regendo, ninguém prestava atenção, pelo menos não cantava mais, né? E pronto, né? E ele aceitou. Então, de repente, Ronaldo, né? O Ronaldo está lá, se tiver muito desafinado, põe de regente. Aí, se chegar um regente que todo mundo fica, né? Algum instrumento, não sei, um sino, plim. Agora, 1, 2, 3 e plim, plim, alguma coisa. Só que você só vai ficar ali, plim, né? Se você deixar o espírito do temor do Senhor agir em você. Senão você vai embora. Estava vendo agora de manhã, né? Não teve uma entrada errada aqui da bateria? Teve, né? Começou e não era essa. Eu estava ali olhando e tal. Se não tem o espírito do temor do Senhor, o baterista joga as baquetas, vai embora, não toca mais. Não está cheio disso por aí? Tá. Mas não era essa, é outra. Beleza. Não é assim, amados? Em casa não é assim? É assim. Quanto mais dura a serviço, pior fica. E o espírito do temor do Senhor me leva a entender. E a Bíblia diz, para nós caminharmos para o fim, em Provérbios 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas eu aprendo a me dobrar à vontade de Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e volta novamente à atuação do espírito da sabedoria, o espírito do entendimento, o espírito do conhecimento, o espírito do conselho, o espírito da fortaleza, o espírito do temor do Senhor, o espírito do Senhor, e o Espírito Santo começa a agir na sua vida e fortalecer você em todas as áreas, e você se torna uma tocha para Jesus. E a igreja tem outro sabor, a vida cristã tem outra alegria, o seu dia a dia é diferente. Amados, porque viver o que as pessoas vivem fora da igreja, só por viver, é uma miséria. É uma miséria. Mas ele tem bastante dinheiro, não sei o que. É uma miséria. Mas quanto mais eu me exponho à ação dos 7 Espíritos de Deus,
mais gostosa fica a vida cristã. Menos valor eu dou para o que é passageiro e mais valor eu começo a dar para aquilo que é eterno, aquilo que é permanente. E eu quero encerrar declarando sobre a sua vida, que o Espírito Santo age poderosamente sobre a tua casa, na tua vida. Você se levanta em autoridade, com graça, com poder, você se expõe à ministração do Espírito Santo, ele usa você poderosamente nessa geração. E já foi dito nessa manhã, profetizado sobre as crianças, que ali se levantam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas digo sobre a tua vida também, que o teu chamado ainda é válido e que aqui se levantam também apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres com autoridade e com graça em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Quero convidá-lo a ficar em pé, por gentileza. Vamos adorar a Deus com mais um cântico nesta hora.